Bom, agora são 9h16. Nesse momento, a Jovem Pan registra o início da sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Falando nesse momento o ministro Alexandre de Moraes, que comanda a corte. O segundo dia agora, mais um dia do julgamento, pelo menos dos votos propriamente ditos, e a Jovem Pan vai acompanhar. Sessão judicional, e peço ao secretário, Dr. João Paulo, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional realizada em 27 de junho de 2023. Presidência do senhor ministro Alexandre de Moraes. Presentes à sessão a senhora ministra Carmen Lúcia e os senhores ministros Nunes Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Subprocurador-Geral da República, Dr. Carlos Frederico Santos. Às 19h16 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foi retomado o julgamento da AIGE 0600-814-85, tendo sido suspenso para continuidade na data de hoje. A sessão foi encerrada às 22h14. Alguma observação? Ata aprovada. Chamo para continuidade de julgamento ação de investigação judicial eleitoral 0600-814-85, Brasília, Distrito Federal, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, como corregedor-geral eleitoral. Trata-se de ação de investigação judicial eleitoral ajuizada contra os candidatos aos cargos de presidente e vice-presidente por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação. Na última sessão de terça-feira, 27 de junho, o eminente relator votou no sentido de afastar as questões preliminares e, no mérito, julgar parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2022, declarando sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. Deixou ainda de aplicar a cassação do registro de candidatura dos investigados, exclusivamente em virtude da chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita, e não declarou a inelegibilidade do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Retomamos hoje com o voto do eminente ministro Raul Araújo, a quem passo a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhoras e senhores advogadas e advogados, servidoras e servidores, os jornalistas que acompanham o nosso trabalho, a todos que nos acompanham. Eminente presidente, nobres pares, eu cumprimento inicialmente o eminente relator, ministro Benedito Gonçalves, pelo trabalho hercúleo e pelo denso e percussiente voto que nos trouxe na última sessão, saudando também o ilustre vice-procurador-geral eleitoral, assim como os nobres advogados das partes investigante e investigadas, Dr. Valber Muragra e Dr. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, por suas sustentações e também pelo elevado nível de debates, cumprimentando também suas equipes que os assessoram. Feito este breve registro, rememora-se que o objeto central da demanda é a apuração da conduta imputada a Jair Messias Bolsonaro, que na qualidade de então presidente da República e candidato ou pré-candidato à reeleição, realizou em 18 de julho de 2022 reunião com diversos embaixadores de países estrangeiros dentro das instalações do Palácio da Alvorada, com transmissão pela empresa pública TV Brasil EBC. Na perspectiva da parte autora, o discurso proferido pelo primeiro investigado teve como temática a vulnerabilidade do sistema de votação adotado no processo eleitoral brasileiro e a parcialidade de membros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, lançando mão, em sua compreensão, de retórica cujo eixo estruturante consistiu em fomentar desordem informacional, com nítido viés político-eleitoral a servir como combustível para causar efervescência em seu eleitorado mediante a propagação de fatos sabidamente inverídicos.
O investigante imputa a Jair Messias Bolsonaro a prática de abuso de poder político e uso indevido de meios e veículos de comunicação social, consubstanciados na prática de 3 ilícitos eleitorais, os quais serão analisados na sequência. Então, eu inicio o voto, eminente presidente, fazendo o exame das preliminares. E nesse exame das preliminares, digo aqui resumidamente, que estou acompanhando o eminente relator, rejeitando as preliminares de incompetência da Justiça Eleitoral, ilegitimidade passiva do representado candidato a vice-presidente da República, C, ilegalidade na determinação de diligências complementares e D, necessidade de reabertura da instrução por negativa de oitiva. Então, nessas 4 preliminares, eu estou acompanhando o eminente relator. Divijo, porém, para acolher a preliminar de indevida ampliação objetiva da demanda. Então, eu farei a leitura do voto dessas partes em que eu acompanho o eminente relator, mas sim apenas nesta em que divijo de Sua Excelência, que é o item 1.3 da parte inicial de meu voto distribuído a Vossas Excelências, quando trato da ampliação objetiva da demanda. E resignam-se os investigados acerca da juntada, sob rótulo de documento novo, da minuta de decretação de estado de defesa apreendida pela Polícia Federal na residência do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, logo após o malfadado dia 8 de janeiro de 2023. Externalizam objeção à permanência da inclusão do predito documento, ou achado, ao argumento de afronta à estabilização da demanda, bem como aos princípios da congruência e do contraditório e da segurança jurídica. Articulam inexistir qualquer conexão. Bom, a gente segue acompanhando a transmissão do julgamento que acontece no TSE, nesse momento com o voto de Raul Araújo, segundo ministro de 7 a votarem nessa ação, Diogo Schelp. O primeiro ministro a votar foi o relator da ação, Benedito Gonçalves. Votou pela inelegibilidade de Bolsonaro, foi um voto longo, bastante duro, de cerca de 300 páginas. Qual sua expectativa por esse começo de discurso do ministro Raul Araújo, que se diz acompanhando, em parte, o voto do relator e citando também a minuta do golpe nesse momento, Schelp? Bom, Adriana, em primeiro lugar, fica aí uma decepção para a defesa de Jair Bolsonaro, que tinha uma esperança de que o ministro Raul Araújo pedisse vistas e aí atrasasse um pouco a conclusão desse julgamento. Isso, como a gente está vendo, não está acontecendo, e isso já tinha uma indicação de que isso não aconteceria ontem mesmo, quando houve o encerramento da sessão, porque se ele fosse pedir vistas, ele já podia ter pedido naquele exato momento, não é? Interessante porque uma das conclusões é que, possivelmente, se houver a inelegibilidade de Bolsonaro, não haverá a inelegibilidade de Braga Neto. E isso porque, segundo o relator Benedito Gonçalves, a conclusão dele é de que Bolsonaro, que é considerado o primeiro investigado, foi integral e pessoalmente responsável pela concepção intelectual do evento, que era aquela reunião dos embaixadores. Então, se houver a inelegibilidade de Bolsonaro, ainda assim há uma discussão, um consenso praticamente, de que os ministros vão seguir o voto do relator no sentido de absolver Braga Neto, que, portanto, não se tornará inelegível. Essa é a expectativa. Bom, Luiz Felipe Dávila, o começo do segundo ministro a votar nesse julgamento, o Schelp já dá algumas dicas do que pode efetivamente acontecer, mas, claro, é um voto que pode se arrastar pelos próximos minutos, a Jovem Pan está acompanhando, mas o que se esperar também a partir de agora? Já uma sinalização? O que é possível avaliar? Olha, existe esse acompanhamento do voto do relator, mas existem divergências. É muito importante entender quais são essas divergências dos próximos votos com o relator. Porque, evidentemente, tem toda a questão não só
da suspensão dos direitos políticos de Jair Bolsonaro, mas existe uma série de multas e punições. E parece que é aí que haverá divergência nos votos, né? Vamos aguardar, o voto é muito importante, mas já mostra que não haverá a unanimidade do caso como ocorreu com Deltan Dallagnol, ou seja, já existem divergências e está aí o primeiro voto abrindo algumas divergências com o relator. Então é preciso aguardar e entender justamente como que essas divergências vão influenciar no resultado final. O ponto importante aqui é que tem a parte punitiva e tem a parte da suspensão dos direitos políticos. É isso que nós vamos perceber nos próximos votos, o que ocorrerá com o destino político de Jair Bolsonaro. Sua expectativa, Beraldo, para essa que é a terceira sessão, segundo voto do julgamento que pode tirar os direitos políticos de Bolsonaro até 2030, Beraldo? Pois é, aparentemente com a divergência que deve ser aberta agora em relação ao voto do relator, a gente vai ter ali duas avaliações do cenário do que aconteceu, né, do que está sendo julgado. E isso pode ou não influenciar os votos dos demais ministros. Agora, o ponto é que este julgamento acabou se tornando um julgamento muito agitado, com muitas declarações na imprensa. E isso tudo vai criando um clima que muitas vezes constrange, dificulta qualquer tipo de avaliação técnica clara e objetiva sobre o que diz a lei. Então, ministros que eventualmente poderiam até estar sensibilizados com algum argumento a favor de Jair Bolsonaro, vendo essa pressão toda pública que está sendo feita, acaba optando por não mudar o seu voto ou mudar o seu entendimento, porque vai parecer que ele cedeu a pressões públicas, a reclamações públicas. O próprio Jair Bolsonaro, na entrevista que deu aqui no Jornal da Manhã mais cedo, ele disse, não falei com o ministro Cássio Nunes, mas seria natural falar e tal. Olha, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que o ministro tem que fazer um trabalho bastante reservado quando ele está julgando um caso, sobretudo um caso com repercussão que esse caso tem. Não faz sentido o réu falar com o ministro. Quem tem que falar são os advogados. Os advogados pedirem audiência, conversarem de forma republicana, expondo os seus pontos de vista, os seus argumentos, para que os magistrados, para que os juízes, os ministros, nesse caso, possam ter uma compreensão ampla daquilo que está sendo julgado e decidirem o seu voto. Então, todo este movimento que deu muita visibilidade, que agitou demais esse processo, me sugere que já é uma visão do próprio Jair Bolsonaro, da sua equipe de defensores, que não terão resultado positivo nesse julgamento e que vão tentar, seja no STF, seja, como a gente viu há pouco, através da aprovação de uma lei de anistia proposta por seus aliados no Congresso Nacional, mas que procurarão ali um outro caminho para reverter o resultado que muito provavelmente teremos desse julgamento.